Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje, em mais uma decisão a ser analisada aqui no canal, Decisões com Cara de Prova STJ-STF, vamos analisar o que decidiu o Supremo na petição 7.174 do Distrito Federal, e o tema principal dessa decisão diz respeito aos limites à imunidade material do congressista. Praticamente vamos estudar na jurisprudência do Supremo o alcance do artigo 53 da Constituição Federal. Essa imunidade material e o artigo 53 cai muito em provas objetivas da advocacia pública e dos concursos em geral. Então preste muita atenção a esse julgado, porque aqui você pode, de repente, garantir uma questão em direito constitucional da sua próxima prova da advocacia pública. Então, como de praxe, vamos entender o caso. O caso é o seguinte, o deputado federal Vladimir Costa utilizou a palavra na Câmara dos Deputados para dizer que determinados artistas, e ele cita os artistas, são bandidos, membros de quadrilha, verdadeiros ladrões, verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet. Nesse momento, a Câmara dos Deputados estava discutindo exatamente a Lei Rouanet. No mesmo dia, o deputado, como acontece atualmente, publicou nas suas redes sociais esse pronunciamento. Foi gravado o pronunciamento e ele reproduziu o pronunciamento nas redes sociais. Preste muita atenção a esse detalhe, porque isso é importante para entendermos a argumentação do Supremo. Os artistas citados pelo deputado apresentaram no Supremo queixa-crime em razão do cometimento dos crimes de difamação e injúria. O Supremo recebeu a queixa-crime, razão pela qual teve início a instrução penal. O objetivo do vídeo é analisarmos quais os fundamentos ou a argumentação utilizada pelo Supremo para o recebimento dessa queixa-crime. A defesa do deputado alega a inexistência de crime em razão da imunidade material contida exatamente nos termos do que prevê o artigo 53 da Constituição Federal. Vamos, portanto, estudar o alcance desse artigo 53 na jurisprudência do Supremo nesse caso. O artigo 53 da Constituição diz assim, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa é a conhecida imunidade material ou inviolabilidade que deputados e senadores possuem no momento em que vão manifestar as suas opiniões, palavras e votos na Casa Legislativa. Para o Supremo Tribunal Federal, a palavra inviolabilidade significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. Então, tudo aquilo que é dito por deputado, senador, dentro, efetivamente, da estrutura do exercício das suas atribuições, e nesse caso também, no momento em que ele vai proferir palavras, votos e opiniões na Casa Legislativa, tudo isso está protegido pela imunidade material ou pela inviolabilidade constante no artigo 53 da Constituição Federal. Então tenha cuidado com isso. Nós podemos, inclusive, sistematizar o que já construiu o Supremo sobre a imunidade material de congressista. Presta atenção nesse quadro, porque ele é importante e pode garantir algumas importantes questões em prova de concurso para você. Vamos lá. Qual o alcance dessa imunidade material nos termos da jurisprudência do Supremo? Tudo aquilo que o congressista fala está protegido pela imunidade? Não. Presta atenção. Primeiro, as afirmações que o deputado ou senador faz dentro da Casa Legislativa. O Supremo considera que tudo que ele diz dentro da Casa Legislativa está protegido por imunidade absoluta, mesmo que as afirmações não tenham relação direta com o exercício do seu mandato. Preste bastante atenção. Para a jurisprudência do Supremo construída até então, não a análise propriamente dessa decisão, da petição ora analisada, tudo que o deputado ou senador diz dentro da Casa Legislativa está protegido por imunidade absoluta. Cuidado! O Supremo também estabelece uma extensão dessa imunidade para as entrevistas concedidas à imprensa quando resumem ou comentam manifestação da tribuna, consistente, no entender do Supremo, como mera extensão da imunidade material, ainda que não seja dentro da Casa Legislativa. Então, a imunidade material absoluta, no que diz respeito à aplicação do artigo 53, na jurisprudência do STF, dentro da Casa Legislativa, acontece de forma absoluta, mesmo para aquilo que ele esteja dizendo que não tenha muita relação com o exercício do seu mandato ou com as atribuições legislativas do parlamentar. Fora da Casa Legislativa, a gente vai para a segunda parte da tabela.
A imunidade é relativa e ela alcança apenas as manifestações que tenham relação com o exercício do mandato. Então tenha muito cuidado, porque esse quadro aqui já resolve praticamente muita coisa em termos de imunidade material de congressista, de parlamentar. Muito bem, você poderia então dizer, professor, nesse caso fica tranquilo. O deputado Vladimir Costa proferiu todas essas palavras aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então, se foi dentro da Câmara dos Deputados e por essa tabela a imunidade é absoluta, a gente pode dizer que a defesa do deputado está correta, ou seja, a queixa-crime não pode ser aceita pelo Supremo, justamente porque, nesse caso, ele está protegido pela imunidade material do artigo 53 da Constituição Federal, certo? Nem tanto. Esse não foi o entendimento do Supremo no seu colegiado. Esse até foi o entendimento do Alexandre de Moraes, que foi relator da petição. Mas ele ficou vencido. O Alexandre de Moraes rejeitou a queixa-crime e absorveu sumariamente o querelado. Pontuou o ministro que as declarações do querelado foram proferidas na Casa Legislativa. Perceba aqui que ele utilizou justamente essa tabela da jurisprudência construída pelo Supremo até agora. Então, foram proferidas na Casa Legislativa, circunstância que, no entender do Alexandre de Moraes, desautoriza a deflagração de qualquer medida judicial censória da conduta imputada ao parlamentar, sendo indiferente indagar-se do conteúdo da manifestação realizada. Perceba que, dentro da Casa Legislativa, a imunidade é absoluta, então qualquer coisa que fale o congressista, pouco importa, ele está protegido pelo artigo 53. Esse foi o entendimento do Alexandre de Moraes. Contudo, a primeira turma não julgou assim de forma colegiada. O Alexandre de Moraes, como expliquei, foi voto vencido. E o objetivo do vídeo é analisarmos justamente como esse caso foi abraçado pelo Supremo, pela primeira turma, no que diz respeito à imunidade material. Vamos lá. Quais foram os argumentos da primeira turma para afastar o voto do relator ministro Alexandre de Moraes? Argumento 1. O deputado divulgou na internet, ou seja, em suas redes sociais, o seu pronunciamento e, portanto, as ofensas. Isso foi levado em consideração pelo Supremo nas palavras daquele que iniciou a divergência, no caso o Marco Aurélio. Ele disse o seguinte, o fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Então, com esse argumento, a primeira turma afastou a imunidade absoluta porque disse, de fato, o pronunciamento foi feito dentro da Casa Legislativa, mas ele publicou o pronunciamento nas redes sociais. Perceba que não estamos diante de entrevista concedida à imprensa que resume ou comenta a manifestação da tribuna como extensão da imunidade material. O Supremo entendeu que no momento em que o parlamentar pega o seu pronunciamento gravado e coloca nas suas redes sociais, ele não estende a imunidade material a esse veículo de comunicação, ou seja, ao alcance dessas palavras a toda a população com acesso à internet. Não há uma extensão da imunidade daquilo que foi dito na tribuna para o momento em que esse pronunciamento é colocado pelo próprio parlamentar em sua rede social a título de divulgação, a título de publicidade. Então esse foi o primeiro argumento para afastar essa primeira parte da tabela, ou seja, a imunidade absoluta no que diz respeito às palavras, votos e opiniões proferidas dentro da Casa Legislativa. O segundo argumento do Supremo foi esse aqui, o pronunciamento do parlamentar não estava relacionado às funções legislativas. Ora, se ele não está mais protegido pela imunidade absoluta, nós temos que analisar o que ele falou. O que ele falou tem a ver com as atribuições parlamentares? Não, não tem. Ou seja, ele proferiu ofensas contra artistas e isso não guarda relação com as atribuições de deputado. Embora a Lei Rouanet seja pano de fundo da discussão, o pronunciamento não acrescentou ao debate público quando desfere ofensa aos artistas. Esse foi o segundo argumento do voto vencedor, do voto do Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. E o argumento 3. A tribuna da Câmara dos Deputados é livre para o mercado de ideias, mas não é livre para o mercado de ofensas. A liberdade do parlamentar deve respeitar o limite da civilidade e, por último, disse o Supremo, ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação. Com esses três argumentos, a segunda turma tornou vencido o voto do Alexandre de Moraes, que aplicava a tabela no que diz respeito à imunidade absoluta das palavras, votos e opiniões proferidos
dentro da Casa Legislativa. O ministro Marco Aurélio disse que no momento em que ele publica isso na internet, você afasta a imunidade absoluta, razão pela qual você precisa analisar se o que foi proferido tem a ver com as atribuições do cargo e, nesse caso, se efetivamente ultrapassa o limite da civilidade. E com esses três argumentos, publicação na internet, afastando a imunidade absoluta, não há extensão da imunidade material no que diz respeito a palavras, votos e opiniões para aquilo que o deputado ou senador fala na tribuna e coloca nas redes sociais depois. Não há extensão da imunidade material nesse julgado do Supremo, primeira turma. Depois, o pronunciamento dele não tem a ver efetivamente com as atribuições do cargo, uma vez que ele desfere ofensas contra artistas. Terceiro, para o Supremo, a Casa Legislativa não pode ser palco de ofensas, tem que ser palco de discussão de ideias, a fim de melhoramento do ordenamento jurídico nacional, e disse por último que ninguém pode ter como escudo a inviolabilidade parlamentar para desferir ofensas a quem quer que seja. Então, decisão interessante do Supremo Tribunal Federal, especialmente pela parte em que se afastou a imunidade absoluta, porque o deputado pegou o seu pronunciamento e publicou nas suas redes sociais. Então, mais uma interpretação do Supremo ao artigo 53 da Constituição Federal. Tenha, portanto, muito cuidado com isso, porque essa é uma das decisões com muito cara de prova, especialmente porque trouxe uma novidade na jurisprudência do Supremo no que diz respeito aos limites à imunidade material dos congressistas, senadores e deputados federais, a partir da interpretação que se dá ao artigo 53 da Constituição Federal. Muito cara de prova, espero ter te ajudado com mais uma decisão. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.